Neste momento eu gostaria que todos vocês abrissem a palavra do Senhor nosso Deus no livro de 1 Crônicas, capítulo 21, e que lêssemos do verso de número 1 ao capítulo de número 22, verso de número 1. 1 Crônicas, capítulo 21. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: Ide, levantai o censo de Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe: multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que requer isso, meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e percorreu todo o Israel. Então voltou para Jerusalém. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Porém, os de Davi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Tudo isso desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que perdoes a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas. Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe o que queres, ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses seja consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor cause destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, caia eu, pois nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Enviou Deus um anjo a Jerusalém para a destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal, e disse ao anjo destruidor: basta, retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de pano de saco, se prostraram com o rosto em terra. Disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo? Eu é que pequei, eu é que fiz muito mal. Porém estas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Virando-se Ornã, viu o anjo, e esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele. Ora, Ornã estava debulhando trigo. Quando Davi vinha chegando a Ornã, este olhou e o viu, e saindo da eira se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. Tome-a o rei, meu senhor, para si, e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares. Dou tudo.
tornou o rei Davi a Ornã: não, antes, pelo seu inteiro valor, a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi deu a Ornã, por aquele lugar, a soma de 600 ciclos de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu a sua espada na bainha. Vendo Davi, naquele mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o jebuseu, sacrificou ali. Porque o tabernáculo do Senhor, que Moisés fizera no deserto, e o altar do holocausto, estavam naquele tempo no alto de Gibeão. Davi não podia ir até lá para consultar a Deus, porque estava atemorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Disse Davi: aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. Meus irmãos, mais uma vez nós estamos diante desse texto das Sagradas Escrituras. E este texto ensina muitíssimo sobre a temática Ora em Tela, que faz com que o mundo se revolva. A primeira coisa que nós devemos observar, queridos, é que no contexto anterior à nossa passagem, no capítulo 20 de 1 Crônicas, no verso de número 1, nós lemos: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe levantou o exército, destruiu a terra dos filhos de Amon, veio e sitiou a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém e Joabe feriu a Rabá e a destruiu. Nesses primeiros versículos do capítulo 11 de 1 Crônicas, nós lemos sobre a vitória do exército israelita sobre a terra dos filhos de Amon. Terra essa que foi devastada pelo exército do rei Davi, como nos diz o capítulo 20, o verso de número 1. Diz as Escrituras que o exército comandado por Joabe destruiu a terra dos filhos de Amon. E no texto que nós lemos, nós encontramos agora o Senhor nosso Deus no capítulo 21, no capítulo de número 21, no verso de número 15, destruindo, por meio de uma peste, o seu próprio povo. Diz o verso de número 15 do capítulo 21. Enviou Deus um anjo a Jerusalém para a destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal. E disse ao anjo destruidor: basta, retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o jebuseu. Então nós percebemos que a nossa passagem, ela está conectada tematicamente com o contexto anterior, por meio da destruição que o Senhor nosso Deus trouxera sobre a terra dos filhos de Amon por meio do exército de Israel. No capítulo 20 ainda de 1 Crônicas, no verso de número 4 ao verso de número 8, nós encontramos agora 3 episódios. Nós temos aqui 3 episódios do verso 4 ao verso de número 7. Nestes 3 episódios, o Senhor nosso Deus, ele fere os inimigos do seu povo por meio de homens valentes que ele levanta. Observem que no verso de número 4 do capítulo de número 20, diz assim: depois disto, houve guerra em Gezé contra os filisteus. Então Sibecai, o Uzatita, feriu a Sipai, que era descendente dos gigantes.
No verso de número 5, por gentileza, do capítulo de número 20, diz: houve ainda outra guerra contra os filisteus, e Elanã, filho de Jair, feriu a Lami, irmão de Golias. Nós lemos no verso de número 6, houve ainda outra guerra em Gate, havia ali um homem de grande estatura, tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé. Também este descendia dos gigantes. Quando ele injuriava a Israel, Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Então, nesses 3 episódios, nós encontramos o Senhor nosso Deus levantando homens valentes dentre os seus servos para ferir os inimigos que estavam se levantando contra o povo de Deus. E agora, no capítulo 21, verso de número 7, diz: tudo isso desagradou a Deus, pelo que ele feriu a Israel. Ora, queridos, qual é a ligação temática que nós encontramos entre estes episódios anteriores e o texto que nós nos propomos expor neste momento? É que no contexto anterior, o Senhor nosso Deus está destruindo e ferindo os inimigos do seu povo. O Senhor nosso Deus está vindo e está batalhando contra os inimigos do seu povo. Está fazendo as guerras do seu povo. E agora, no texto que nós acabamos de ler, o próprio Senhor nosso Deus agora vem e fere o seu povo. O Senhor nosso Deus vem e impõe destruição contra o seu povo. Ora, queridos, isso já nos traz lições preciosas. Só em nós observarmos a ligação temática entre a nossa passagem e o seu contexto anterior, pelo menos 2 lições preciosas nós aprendemos. A primeira delas é que o Senhor peleja contra os inimigos do seu povo e os destrói e fere, fazendo as suas lutas. A segunda que nós aprendemos, a segunda grande lição que nós aprendemos, é que há momentos na história que o próprio Senhor nosso Deus fere e destrói o seu próprio povo. Agora, a pergunta que nós fazemos é: por que ele faz isso? Por que que nesta narrativa, aquele que estava guerreando pelo seu povo, fazendo as suas guerras, por que que agora Deus se volta contra o seu próprio povo? Por que que o Senhor nosso Deus agora se levanta, fere o seu povo e impõe sobre o seu povo destruição? Por que que agora o Senhor nosso Deus está fazendo com o seu próprio povo aquilo que ele estava fazendo com os inimigos do seu povo? Ora, queridos e queridas, essa é a temática que nós estaremos a desenvolver neste momento, a partir da exposição deste texto de 2 Crônicas, capítulo 21, do verso 1 ao capítulo 22, verso de número 1. Ora, queridos, quando nós nos voltamos para esta passagem das Escrituras, a primeira coisa que nós observamos no verso de número 1 é que ela começa descrevendo uma ação. Diz as Escrituras: então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. 2 coisas são ditas no verso de número 1 que deve nos chamar a atenção. A primeira delas é que Satanás se levanta contra Israel. Em outras palavras, a ação descreve aqui Satanás se levantando contra a igreja do Senhor nosso Deus no Antigo Testamento. E 2 palavras nos chamam a atenção nessa primeira assertiva. A primeira delas é o uso da palavra Satanás, que significa aqui adversário.
Satanás é o adversário de Israel. Conseguintemente, Satanás é o adversário do povo de Deus. E a Bíblia diz que Satanás, o adversário do povo de Deus, ele se levanta. E aqui, queridos, se nós fôssemos optar por uma outra tradução, baseados na língua hebraica, nós diríamos que Satanás, quando ele se levanta, o ato dele levantar-se conota a ação, conota a postura de alguém que está indo à guerra. Satanás agora vai intentar uma guerra contra o povo do Senhor nosso Deus. No contexto anterior, o povo do Senhor nosso Deus estava em guerra contra os inimigos do Senhor. Agora, queridos, Satanás se levanta e toma posição para destruir o povo do Senhor nosso Deus. A ideia, portanto, que nós temos, através do uso do verbo levantar, é que Satanás ele se põe de pé com o intuito de se opor, com o intuito de ser inimigo do povo de Deus, com o intuito de, como inimigo, se opor contra o povo de Deus para fazer-lhe o mal. A segunda coisa que o verso de número 1 pontua para nós é que Satanás coloca em prática um plano. Ele se levanta contra o povo do Senhor nosso Deus, e quando ele faz isso, ele coloca um plano em ação. Diz as Escrituras que ele incitou Davi a levantar o censo de Israel. O que é que isso significa? O verbo incitar significa literalmente seduzir. Davi, portanto, fora objeto da sedução de Satanás. Essa palavra ela é também usada para dizer que Satanás seduziu Eva para comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Como uma serpente, mais uma vez, Satanás se levanta contra o povo de Deus e seduz Davi. Tal verbo, o verbo usado aqui, incitar, ele tem na palavra hebraica espinheiro a sua palavra raiz ou seu radical. O que conota, queridos, o ato de que Satanás incitou Davi, incomodando, fazendo com que o seu coração se orgulhasse e, movido por este orgulho, ele mandasse recensear o povo de Deus. Ele mandasse contar o povo do Senhor nosso Deus. E por que Satanás faz isso com Davi? Por que Satanás se levanta contra a igreja do Senhor nosso Deus no Antigo Testamento? Há um texto paralelo a esse, em 2 Samuel, capítulo 24, verso de número 1, que eu gostaria que você se dirigisse. 2 Samuel, capítulo 24, verso de número 1, diz assim: tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi, aí é o mesmo verbo usado lá nas crônicas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Portanto, Satanás se levantou contra o povo de Deus, porque Deus estava irado contra o seu povo. A ira do Senhor havia se voltado contra o povo de Deus. Por que que o Senhor nosso Deus estava irado contra Israel? Por que que de repente o povo do Senhor nosso Deus
passou a desagradar o Senhor. Por quê? O Senhor nosso Deus permite então que Satanás se levante contra a igreja para incitar o seu próprio pastor, que era o rei Davi, para praticar um pecado tão grande, tão odioso aos olhos do Senhor. Por que que o Senhor estava irado? Queridos e queridas, se nós observarmos a palavra do Senhor nosso Deus, se nós continuarmos aqui mesmo em 2 Samuel, se nós nos voltarmos para o capítulo 21, no verso de número 1, nós vamos encontrar um outro episódio antes do que nós estamos expondo, em que o Senhor nosso Deus se irou contra o seu povo, e por causa dessa ira contra o seu povo, o Senhor nosso Deus permitiu que houvesse 3 anos de fome sobre a terra. Diz o verso de número 1 de 2 Samuel, capítulo 21. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse: há culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Neste episódio, o Senhor nosso Deus manda a fome sobre o seu povo, que era uma também das características da maldição do pacto, porque havia pecado no meio do povo de Deus, mas especificamente havia culpa de sangue na casa e na família do rei Saul, que haviam matado os gibeonitas, um povo com o qual a nação de Israel havia feito um pacto de que ele não iria feri-los. E Saul, no seu zelo para com o Senhor nosso Deus, eliminou, feriu os gibeonitas. E por causa disso, queridos, a ira do Senhor sobreveio sobre o seu povo. E por 3 anos eles estiveram debaixo de grande fome. É o que nós observamos aqui no capítulo 21, verso de número 1. Quando no capítulo 24 de 2 Samuel diz assim: tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, isso significa que não era a primeira vez que a ira do Senhor estava se levantando contra o seu povo. De que isso já havia acontecido anteriormente, e conota também de que a ira do Senhor ainda iria se levantar contra o seu próprio povo. E quando é que a ira do Senhor se levanta contra o seu próprio povo? Quando há culpa no meio do povo de Deus. O capítulo 21 de 2 Samuel, quando Davi consulta o Senhor nosso Deus para entender a razão da fome, dos 3 anos de fome, o Senhor nosso Deus diz que a razão para a fome é de que havia culpa, havia pecado no seio da igreja. Saul havia dizimado os gibeonitas, havia quebrado o pacto, a aliança que havia feito com eles. Muitos anos haviam se passado, mas quando o pecado não é tratado, isso não significa que Deus virou as costas para o pecado. No tempo de Deus, na hora do Senhor nosso Deus, Ele haverá de tratar o mal. Aquele episódio foi solucionado. Davi tomou as providências lá em 2 Samuel capítulo 21, para que o pecado fosse tirado do meio do povo. E agora no capítulo 24, novamente a ira do Senhor torna a se levantar contra o seu povo. E ele então usa Satanás como vara de disciplina para que ele cumpra o seu papel, seduzindo Davi, instigando Davi para que contasse, para que mandasse recensear o povo de Deus, a nação de Israel.
Ora, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós estudamos as Escrituras Sagradas do Antigo Testamento, nós vamos aprender em Deuteronômio, capítulo 28, verso de número 48, e em Deuteronômio, capítulo 32, verso de número 24, que fome e peste fazem parte da maldição do pacto no Antigo Testamento. Quando nós estudamos a teologia das crônicas, nós vamos observar que o Senhor nosso Deus, no capítulo 7 de 2 Crônicas, e aí eu gostaria que nós nos dirigíssemos a 2 Crônicas, capítulo 7, no verso de número 13 e 14, o Senhor nosso Deus enumera aqui as suas intervenções sobre o seu povo quando este se tornasse passivo da disciplina do Senhor. Diz o verso de número 13 e 14 de 2 Crônicas 7. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Portanto, queridos, na teologia das crônicas e em especial, esse texto nos ajuda a entender o que motivou o Senhor a permitir e usar o próprio Satanás como vara de disciplina contra o seu próprio povo. Havia pecado, mais uma vez, no meio do povo de Deus. Nós não temos como especificar, eu não tenho como especificar qual era o pecado aqui em questão. Lá no livro, lá no episódio de 2 Samuel, capítulo 21, o Senhor nosso Deus enviou a fome por causa de um pecado que a casa de Saul havia cometido. Nesse texto, ele permite que Satanás se levante contra o seu povo, porque o Senhor nosso Deus estava irado contra o seu povo. Conseguintemente, à luz do que nós vimos, é porque havia pecado no meio do povo. E o pecado não é especificado. O narrador das crônicas não nos diz qual era o pecado, só nos diz que o Senhor estava irado. O que nós supomos, à luz da teologia bíblica do Antigo Testamento e à luz da teologia das crônicas, é que alguma coisa o povo de Deus havia cometido para que o Senhor nosso Deus estivesse profundamente irado. Ora, queridos, se há algo que faz com que a ira de Deus se acenda, se levante, é o pecado. O pecado é algo terrível aos olhos do Senhor nosso Deus, a tal ponto de fazer com que o Senhor nosso Deus haja não apenas contra um mundo que não o conhece, mas que faz com que o Senhor nosso Deus imprima o próprio juízo sobre aqueles que professam o seu nome. Portanto, queridos e queridas, a resposta que nós temos aqui é que Satanás, por causa da permissão do Senhor nosso Deus, e porque o Senhor nosso Deus estava irado contra o seu povo, ele então permite que Satanás se levante com uma postura de guerra contra o povo do Senhor nosso Deus. E se há algo que Satanás odeia, dentre as coisas que ele mais odeia, está o povo do Senhor nosso Deus. E ele viu nesta oportunidade, e aí eu preciso ser redundante aqui, a oportunidade de devorar o povo de Deus. Porque Satanás sempre foi o leão que ruge, procurando a oportunidade para devorar
aqueles que temem o Senhor. Uma outra coisa que é interessante dizer neste ponto, queridos, é que por mais que o pecado no meio do povo seja sempre cometido individualmente, ele, quando não é tratado, ele atinge a coletividade. Ele atinge a igreja como um todo. Porque a igreja é um organismo vivo, de maneira que quando alguém sofre, todos sofrem, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 12. De maneira que quando um está alegre, todos se alegram com ele. Em segundo lugar, irmãos, dos versos 2 ao verso de número 6, nós encontramos aqui uma ordem. Na primeira cena, nós encontramos uma ação vinda da parte de Satanás. Agora, nós encontramos uma ordem. E essa ordem, ela vem da boca de Davi para o general do seu exército, Joabe. Quando Davi dá a ordem para que Joabe conte o povo de Deus, isso significa que Satanás conseguiu o seu intento. Isso significa que Satanás conseguiu seduzir Davi. Isso significa que a sedução de Satanás alcançou o coração de Davi, orgulhando. E o orgulho de Davi é demonstrado nesse texto, quando ele dá a ordem para Joabe, para que Joabe faça o recenseamento, literalmente, para que Joabe conte o número dos filhos de Israel. Portanto, o Senhor nosso Deus não apenas permite que Satanás se levante contra o seu povo e seduza Davi, mas o Senhor nosso Deus permite que Davi seja seduzido. E que na sua sedução, no seu engano, Davi, queridos, mande Joabe contar o povo de Deus. Diz o verso de número 2: Disse Davi a Joabe e aos filhos do povo: Ide, levantai o censo de Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe: multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que requer isso, meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Observem, queridos, que a reação de Joabe para com a ordem que ele recebera foi uma reação de espanto e de temor. Joabe sabia que o que Davi estava mandando fazer era algo odioso aos olhos do Senhor. Mas Davi foi persistente. Diz o verso de número 4 que a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. E Joabe, diz o verso de número 5, em obediência, queridos, a ordem de Davi, ele foi fazer o recenseamento do povo. E ao término disso, queridos, diz as Escrituras, deu Joabe a Davi, verso de número 5, o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Davi. Verso 7. Tudo isso desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Queridos e queridas, o que nós observamos aqui, queridos, é que Joabe obedece à ordem do rei Davi. Mas vocês observem, queridos, que na sua obediência, diz o verso de número 5, verso de número 6, que diz: porém,
Os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles. E aí nós temos uma avaliação do narrador, vinda da boca de Joabe, para com o ato que Davi acabara de praticar. Diz o narrador que a ordem do rei foi abominável a Joabe. E diz o verso de número 7, tudo isso desagradou a Deus pelo que feriu a Israel. Portanto, no verso 6 e no verso de número 7, nós temos uma avaliação do nível do pecado que Davi acabara de cometer. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, quando o Senhor, por que recensear o povo de Deus, mandar contar o povo de Israel, por que foi tão odioso aos olhos do Senhor? Primeiramente, nós devemos entender que quando o Senhor nosso Deus firma a sua aliança com Abraão, e em Abraão ele começa a formar o seu povo, que mais à frente se tornará num Israel étnico e racial, que representará e como representou a sua igreja no Antigo Testamento. Nós devemos entender que lá em Gênesis capítulo 13, verso de número 16, o Senhor nosso Deus disse para Abraão que o seu povo, a sua descendência, seria como as estrelas dos céus e a areia da praia do mar. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 7, verso de número 9, quando João tem uma visão da igreja do Senhor nosso Deus glorificada, ela diz que essa igreja é composta de homens e mulheres vindos de todas as nações, tribos, povos e línguas, uma multidão que ninguém podia enumerar. E Davi, no seu orgulho, ele está dizendo, eu vou enumerar o povo de Deus. Isso mostra a arrogância de um líder, a insensatez desse rei, que também era pastor do seu povo. E a Bíblia diz que isso foi abominável a Joabe, no verso de número 6. Literalmente detestável. Ora, queridos, Joabe, ele viu como uma abominação a ordem que o rei havia lhe dado, como algo repugnante. Essa palavra abominável, ela aparece pelo menos 20 vezes no Antigo Testamento, essa palavra hebraica. E ela é traduzida com vários significados dentro de cada passagem. Mas há uma passagem em especial em 1 Reis que eu gostaria que você visse na sua Bíblia, em 1 Reis capítulo 21, verso de número 26. 1 Reis capítulo 21, verso de número 26, em que essa palavra ela aparece dentro de um contexto para descrever os pecados de um dos piores reis da nação de Israel, o rei Acabe. Diz o verso de número 26, que o rei Acabe fez grandes abominações. E risque essa palavra aí, sublinhe, porque ela é a mesma palavra hebraica usada na avaliação que Joabe fez da ordem que ele recebeu do rei. Portanto, o verso de número 26 de 1 Crônicas 21 diz que Acabe fez grandes abominações seguindo os ídolos, segundo tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. Portanto, queridos, foi neste nível, foi desta grandeza, se é que se pode dizer grande, o pecado de Davi. Mas agora nós temos a avaliação não apenas da boca de Joabe, mas nós temos no verso de número 7 a avaliação que o
próprio Deus fez deste ato. Diz o verso de número 7, tudo isso desagradou a Deus. O verbo desagradar, queridos, tem a função, neste texto, de nos mostrar o nível da abominação que Davi praticara ao mandar recensear o povo do Senhor. A palavra hebraica usada aqui nesse texto, que é traduzida por desagradar, é o verbo hebraico tremer ou estremecer. Quando o Senhor nosso Deus viu Davi mandar contar o seu povo, um povo que é inumerável, isso mexeu com Deus. Isso fez com que o Senhor nosso Deus estremecesse do seu trono. Portanto, as Escrituras Sagradas nos ensinam de maneira muito clara que há graus, que há níveis de pecados. Que há pecados que são mais terríveis diante do Senhor do que outros pecados. Aliás, a Bíblia nos ensina de maneira muito clara essa gradação de pecados diante do Senhor. O autor do livro dos Provérbios, o sábio Salomão, diz que há 6 coisas que o Senhor aborrece e a 7ª sua alma abomina. O Senhor nosso Deus diz que ele abomina ao sanguinário fraudulento. Aliás, a própria Bíblia diz que há pecados, que há um tipo de pecado que é tão abominável que o Senhor nosso Deus não perdoa. Portanto, queridos, esse ato do rei Davi fez com que o Senhor da glória estremecesse. Esse ato do rei Davi fez com que o Senhor nosso Deus se revolvesse do seu trono. E por causa disso, diz as Escrituras Sagradas, que o Senhor nosso Deus feriu o seu povo. Ferir aqui significa golpear, sacrificar, matar. Portanto, queridos, aprende-se a partir desses versos e do que já vimos que Deus feriu o seu povo devido, em primeiro lugar, o pecado do seu próprio povo. O Senhor estava irado contra o seu povo. Nós não sabemos a natureza do pecado que o povo havia cometido, mas como nós já vimos, baseados no contexto anterior, havia pecado no meio do povo de Deus. E a segunda coisa que nós aprendemos aqui, queridos, é que o Senhor nosso Deus, ele feriu o seu povo devido ao pecado do próprio rei Davi. Portanto, queridos, à luz desse ponto, nós aprendemos uma grande lição. Nós aprendemos que aquele que fere os inimigos do seu povo, muitas vezes irá ferir o seu próprio povo devido aos seus pecados e devido ao pecado dos seus líderes. De que é possível de que o Senhor se volta contra a sua própria igreja para tratá-la, para tirar o mal do meio dela. Porque o Senhor nosso Deus não permitirá, e Ele não permite, que o pecado persista no meio do seu povo. A Bíblia diz que o juízo do Senhor, ele começa a partir da sua própria casa. Portanto, queridos, o Senhor nosso Deus, como Deus responsável que é, Ele cuida da sua igreja. Porque se o pecado prevalecer no meio do seu povo, isso pode levar à destruição do seu próprio povo. Pior, queridos, do que ser tratado por Deus de maneira tão dura como a nação de Israel foi aqui, pior do que isso, é permanecer, é acalentar pecados no meio da igreja. Como se isso, queridos, fosse algo de somenos importância. Como se isso não fosse algo terrível aos olhos do Senhor da glória.
E então, queridos, nos diz o verso de número 8, que Davi reconheceu o seu pecado. Diz o verso de número 8, aqui nós temos um reconhecimento de pecado. Diz as Escrituras, então disse Davi a Deus: muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que perdoes a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Observem, queridos, que o que Davi está fazendo aqui, essa postura de Davi aqui, remonta à postura que ele teve quando confrontado pelo profeta Natã. O seu pecado de adultério foi denunciado. Quando Davi disse: muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que perdoes a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Estas palavras, elas fazem um coro com o Salmo 51, verso de número 4. Quando Davi, confrontado pelo profeta Natã, reconhece o seu pecado, ele diz: eu pequei contra ti e contra ti somente, e eu fiz o que é mal perante os teus olhos. Queridos, Davi reconhece nesse texto que o pecado que ele cometera fora um ato de loucura. Um homem, quando reconhece o seu pecado diante de Deus, ele não faz uma boa avaliação do pecado. Ele não tem uma visão romântica do pecado. Um homem verdadeiramente arrependido e que, convencido pelo Senhor nosso Deus do mal que praticara, ele não olha para o pecado com menor intensidade do que a maneira que a Bíblia descreve o pecado. Ele chama o pecado aqui que ele cometeu de algo muito louco. Lá no Salmo de número 51, ele diz que o pecado foi algo maligno que ele cometeu diante do Senhor da glória. Portanto, queridos, quando um homem reconhece o mal e o pecado que ele cometera, a única postura que se aguarda dele é que ele se volte para Deus, que é o único capaz de perdoá-lo. E essa é a segunda ação de Davi aqui, ao reconhecer o seu pecado. Ele reconhece o mal, ele reconhece o pecado, ele diz ter cometido um ato louco diante do Senhor, que fez com que o Senhor nosso Deus estremecesse do seu trono. E ele então se volta para o próprio Deus, que é o único que pode perdoar-nos. Agora peço-te que perdoes a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. A narrativa paralela a essa, que é a narrativa de 2 Samuel, capítulo 24, verso de número 10, nos ajuda um pouco a entender como Davi chegou a esse reconhecimento. Diz 2 Samuel capítulo 24, verso de número 10, diz assim: 2 Samuel capítulo 24, verso de número 10 diz: sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Ora, queridos, Davi chegou a esta convicção de que havia pecado contra o Senhor nosso Deus, quando de repente o Senhor nosso Deus permite que o seu coração se convença do mal que ele praticara. Isso significa, queridos, que a mente de Davi o acusou. Isso nos mostra que Davi não estava completamente insensível à voz do Senhor nosso Deus. E tendo reconhecido o pecado e o mal que cometera, a única postura que Davi podia ter
foi a que ele teve, foi de se voltar para o Senhor nosso Deus, pedindo perdão, pedindo misericórdia. Meus irmãos e minhas irmãs, essa é a postura que Deus exige de mim e de cada um de vocês em face dos pecados por nós cometidos. O que o Senhor exige de mim e de cada um de vocês é que nós, ao reconhecermos os nossos pecados, nós nos voltemos para o Senhor e digamos duas coisas. Primeira delas, não termos uma visão equivocada do pecado. O pecado é um ato de loucura contra o Senhor. Segundo, o pecado só pode ser perdoado diante do Senhor da glória. Só Ele pode perdoar pecados. Nenhum outro homem, nada, absolutamente nada pode nos absolver diante de Deus, senão o próprio Deus, porque os nossos pecados são contra Ele. É a Deus que nós afrontamos quando nós pecamos. É contra Deus que nós nos levantamos. Não tenhamos uma visão, queridos, romântica do mal, do pecado. Não tenhamos. O pecado é algo tão terrível que fez com que o Senhor nosso Deus enviasse o seu próprio Filho a este mundo, para que Ele entregasse a sua vida no lugar de homens e de mulheres pecadores. O pecado é algo tão terrível, diz as Escrituras, que o Senhor nosso Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. E então, queridos, avançando na nossa narrativa, nós temos uma longa sessão, que vai do verso 9 ao verso de número 17. No verso de número 9 até o verso de número 17, nós temos o seguinte ensinamento. Nós temos ensinado nesses versos a certeza de que o pecado, por menor que seja, que não é o caso de Davi, o pecado de Davi foi grande, ele sempre trará as suas consequências. O fato de Deus nos perdoar dos nossos pecados não significa que Ele nos livrará das consequências do mal, do pecado que nós tenhamos cometido. O Senhor perdoou o pecado de Davi, mas o Senhor não livrou Davi e nem livrou o seu próprio povo do pecado de Davi. Diz as Escrituras Sagradas no verso de número 9, por causa do pecado de Davi, mais uma vez o Senhor nosso Deus envia o seu profeta. Davi já havia experimentado isso na sua história, quando por causa do seu pecado de adultério, o Senhor nosso Deus enviara o profeta Natã. Agora ele envia o profeta Gade, ou o vidente Gade. E isso dialoga com um outro pecado de Davi, que foi o adultério que ele cometera com Batseba. Diz o verso de número 9, falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo, vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço. Escolhe uma delas para que ta faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse, assim diz o Senhor, escolhe o que queres. Ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses seja consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor cause destruição entre todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou. Ora, o pecado de Davi havia sido perdoado, mas não ficara sem consequências. E Gade agora vai diante do rei e diz, olha, o Senhor, meu Deus, tem um recado para ti. E o recado é este, escolhe o castigo.
E o verso de número 13 nos diz que Davi escolheu cair nas mãos do Senhor. Diz o verso de número 13: então disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. E diz o verso 14 ao verso de número 16, que em razão da escolha de Davi, enviou o Senhor nosso Deus a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Queridos e queridas, eu penso que isso nos ensina muito sobre o momento que nós estamos passando. O momento histórico que nós estamos vivendo nos ensina, queridos e queridas, que o Senhor nosso Deus não livra do sofrimento temporal o seu povo. Ele nos livra do sofrimento eterno. Ele já nos livrou. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. É o que nos diz a palavra do Senhor. Este é um ponto. O segundo ponto, queridos e queridas, que esse texto nos ensina, que há a possibilidade do Senhor nosso Deus enviar a peste contra o seu próprio povo. Nesse texto, ele mandou a peste contra o seu próprio povo como consequência do pecado que Davi havia cometido. E mesmo diante da face do arrependimento de Davi, o pecado de Davi e, consequentemente, do povo não ficou sem consequência. Mas há outra lição preciosa aqui. Que o Senhor nosso Deus não faz vista grossa ao mal, ao pecado. O pecado de Davi foi grande, por isso, meus irmãos e minhas irmãs, a ação do Senhor contra o pecado também foi grande. Houve uma proporcionalidade entre o delito de Davi e a pena imposta pelo Senhor nosso Deus. Portanto, irmãos, para nós é muito fácil olharmos para o mundo e condená-lo por causa dos seus próprios pecados. Mas esse texto nos conclama a olhar para nós e para a própria igreja e ver que assim como o Senhor nosso Deus não faz vista grossa ao pecado, o Senhor nosso Deus não faz vista grossa ao pecado do seu próprio povo, quando ele é praticado dentro da sua própria igreja, seja pelo próprio povo, seja pelo seu líder. Esta peste me ensina, portanto, que é possível que ela tenha sido enviada, porque o Senhor nosso Deus quer tratar com a sua própria igreja, quer despertá-la para algo, quer fazê-la olhar para o pecado da maneira que o Senhor nosso Deus olha e vê. E aqui, queridos e queridas, eu não estou pensando na denominação presbiteriana, por ser ministro presbiteriano, mas eu estou pensando na igreja como povo do Senhor nosso Deus, não como uma instituição étnica, como no Antigo Testamento, mas como o Israel espiritual de Deus no Novo Testamento. Se Deus interviu e tratou o seu povo no Antigo Testamento, quando havia mal e pecado no meio do seu povo, por que ele não faria assim nos dias do Novo Testamento? Nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos o Senhor nosso Deus agindo assim para purificar a sua igreja, quando em meio à obra do Senhor nosso Deus, alguns se desviaram, alguns tiraram os olhos do Senhor, como nós encontramos o caso de Ananias e Safira. Mas há uma segunda coisa que eu gostaria de observar aqui com vocês. É de que o Senhor nosso Deus está tratando o próprio mundo. Está dizendo para o mundo: eu não estou fazendo vista grossa ao seu pecado. Está dizendo para você que me vê e me ouve neste momento:
Para você que ainda não tem crido e nem professado a sua fé em Jesus, lembre-se, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Lembremos, queridos, de que esta peste nos ensina que coisa pior está por vir. De que esta peste que nos atinge, queridos e queridas, é apenas uma demonstração parcial do juízo do Senhor nosso Deus, que haverá de sobrevir sobre este mundo definitivamente quando os céus se rasgarem e o Senhor Jesus retornar, cumprindo assim a palavra que prometera. Pensemos nisso, meus irmãos e minhas irmãs. E agora, queridos e queridas, em último lugar, do verso 18 de 1 Crônicas 21 até o capítulo 22, verso de número 1, aqui nós temos uma cena que retrata qual era o propósito último de Deus em permitir todo esse mal sobre o seu povo. Ele não apenas queria sarar o seu povo do pecado, mas ele tinha algo para fazer. Uma mudança tinha que ser realizada na história redentiva. E ele fez isso. E para fazer isso, ele permitiu que esse grande mal se levantasse contra o seu povo. Observem o que diz as Escrituras Sagradas no verso de número 18. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Virando-se Ornã, viu o anjo, e esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele. Ora, Ornã estava debulhando trigo. Quando Davi vinha chegando a Ornã, este olhou e o viu, e saindo da eira, se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. Disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-mo pelo seu devido valor. E então, queridos, diz as Escrituras, que Davi comprou esse pedaço de terra de Ornã. Diz o verso de número 26, edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu a sua espada na bainha. Vendo Davi, naquele mesmo tempo, que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o Jebuseu, sacrificou ali. Ora, queridos e queridas, de maneira muito clara, Davi entendeu por meio desta grande peste que se revelara, que viera sobre o povo de Deus, de que Deus estava trocando o lugar da adoração. Antes, a adoração estava sendo feita no alto de Gibeão, como diz o verso de número 29. Porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estavam naquele tempo no alto de Gibeão. E aí eu preciso rapidamente relembrar você da história do povo de Deus. Quando o povo de Deus saiu do Egito no Antigo Testamento, o Senhor nosso Deus os mandara construir uma tenda para que lá o nome do Senhor nosso Deus fosse adorado. A construção dessa tenda era equivalente às casas dos judeus, que também eram tendas, porque eles não tinham como erigir uma habitação fixa no deserto, para que eles entendessem que eles estavam ali apenas peregrinando, para que eles entendessem qual era, queridos, a identidade deles. Eles eram apenas peregrinos e forasteiros.
O Senhor nosso Deus, portanto, mandara fazer um tabernáculo para que mandasse também, para que ensinasse ao povo do Senhor de que aquele tabernáculo não era a sua casa, o seu lugar definitivo. O povo de Israel, portanto, a história havia passado, eles haviam tomado posse da terra prometida, eles agora estavam na terra de Canaã, na terra que mana leite e mel, na sua morada definitiva. Mas o Senhor continuava vivendo numa tenda. E entendam aqui o verbo viver apenas de maneira metafórica. O culto ao Senhor nosso Deus, todo mundo havia erigido uma casa estática, mas o Senhor nosso Deus continuava numa casa móvel. E então o Senhor nosso Deus, para fazer cumprir a sua palavra e a sua aliança que estabelecera com Davi, de que Davi iria, não ele, mas o seu descendente iria construir uma casa para Deus, enviou, portanto, esta peste. E Davi entendeu que do alto de Gibeão, onde o culto era oferecido ao Senhor, onde o sacrifício era oferecido ao Senhor, estava havendo uma mudança. E de que Deus agora tiraria a sua casa, o seu tabernáculo, do alto de Gibeão e o construiria aqui, na eira de Ornã, o Jebuseu. Por meio dessa peste, o Senhor nosso Deus fez com que Davi entendesse isso. Por meio dessa peste, o Senhor nosso Deus fez que Davi comprasse esse pedaço de terra. Por meio dessa peste, o Senhor nosso Deus fez com que Davi tomasse decisões e agisse com providência, comprando, como nos ensina 1 Crônicas 22, do verso 2 em diante, comprando materiais, juntando ouro, juntando cedro, juntando muitos materiais de construção, que nós diríamos hoje, para que Salomão, seu filho, que iria se levantar diante dele, construísse o templo do Senhor neste lugar. Davi compreendeu, por meio desta peste, estava sendo realizada no meio do povo do Senhor nosso Deus, uma mudança dentro da história redentiva do seu povo. E é por isso que no capítulo 22 de Crônicas, verso de número 1, nós encontramos Davi tomando a seguinte decisão. Disse Davi: aqui se levantará a casa do Senhor, Deus, e o altar do holocausto para Israel. O Senhor nosso Deus fez com que Davi olhasse para aquele acontecimento, histórico e fizesse uma leitura daquele acontecimento histórico, e que daquele acontecimento Davi tomasse decisões e tirasse lições preciosas para o seu povo, para o povo que ele cuidara. Queridos e queridas, eu quero concluir a minha fala pensando nesse propósito último do Senhor nosso Deus. Quando nós lemos toda esta história, quando nós lemos sobre essa peste terrível que atingiu o povo de Deus no Antigo Testamento, nós vemos que por trás de todo este mal, o Senhor visava algo bom para o seu povo. Portanto, queridos e queridas, à luz desse princípio presente nesta narrativa, nós aprendemos o que Paulo nos escreve lá em Romanos capítulo 8, verso de número 28, quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando o Senhor nosso Deus enviou a peste, com a peste ele estava tratando não apenas do pecado de Davi, mas ele estava tratando do pecado do seu próprio povo. Portanto, queridos, a peste tinha uma finalidade boa. Ela visava o bem do povo de Deus.
A segunda coisa, o segundo bem que o Senhor nosso Deus intentou e fez para com o seu povo, foi não apenas sará-lo do seu pecado, foi não apenas tratar do próprio Davi, o líder da nação, mas fazer com que, queridos, Davi e o povo entendesse que o lugar da adoração, o lugar do culto estava sendo mudado de Gibeão para a eira de Ornão Jebuseu, de que a casa, de que o pacto, a aliança davídica firmada entre o Senhor nosso Deus e o seu povo, de que Davi, através do seu descendente, iria construir uma casa para o Senhor nosso Deus, de que Davi deveria imprimir todo o esforço para juntar o material e que para Salomão, que se levanta depois, viesse a construir esta grande casa. Vemos, portanto, meus irmãos e minhas irmãs, que por meio dessa miséria, por meio dessa peste, o Senhor nosso Deus estava trabalhando o lugar do culto, o lugar da adoração. O Senhor nosso Deus tinha uma preocupação com a sua própria glória. Portanto, duas coisas nós aprendemos aqui. Por meio deste mal, desta peste que atingiu o povo do Senhor nosso Deus, o Senhor nosso Deus estava cuidando do seu povo, e o Senhor nosso Deus estava cuidando de fazer e de erigir um novo local para que o seu nome fosse adorado. E isso nos leva imediatamente ao Novo Testamento. Essa história nos conduz para Cristo. Porque essa casa que Salomão construiu depois, ela não era a casa permanente de Deus. A casa permanente de Deus é Cristo. É por isso que no Novo Testamento, no ano 70 depois de Cristo, o templo de Jerusalém é novamente destruído. Para que a igreja entenda, por meio desse ato histórico, de que a verdadeira casa de Deus é Cristo e, conseguintemente, a igreja que é o seu corpo. Que lição preciosa! Esse texto nos conduz a Cristo e nos faz pedir sabedoria do Senhor nosso Deus, para que nós saibamos ler corretamente a história, para que nós não saiamos por aí tendo um entendimento equivocado das coisas que o Senhor nosso Deus faz. Hoje mesmo, eu ouvi um pregador de mídia, de televisão, é até irônico eu dizer isso, dizendo assim, que depois desta pandemia, o Brasil experimentaria a paz, a prosperidade. Quem é ele para dizer isso? Baseado em que autoridade esse homem diz isso? Queridos, como ministro do Evangelho, eu não tenho nenhuma autoridade senão aquela que deriva das Escrituras, da Palavra de Deus. É baseado no texto das Escrituras, na exposição da Palavra de Deus, que eu estou juntamente com cada um de vocês, tirando e deduzindo esses princípios das Escrituras Sagradas. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, à luz das Escrituras Sagradas, eu diria que o propósito do Senhor nosso Deus não é dizer para nós, vocês vão ter um futuro brilhante. Eu tenho coisas maravilhosas para dar para vocês depois dessa peste. Não é isso que se sustenta nesse texto. O que se sustenta nesse texto é que eu devo olhar para este mal e então olhar para a minha própria vida e dizer: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim algum pecado. Essa é a leitura correta. É eu olhar para tudo o que está acontecendo, queridos e queridas, com o óculos da maneira que o Senhor nosso Deus estabelece na sua palavra.
É eu olhar para todo este acontecimento e aplicar agora na vida da própria igreja como um organismo vivo e dizer o que o Senhor Deus quer ensinar para a igreja. Há pecado no meio da igreja, eu não tenho dúvidas. Estamos vivendo em dias de grandes pecados e apostasias, em que as maiores loucuras têm sido ensinadas em nome de Deus, sem nenhuma base bíblica. Onde estão os curandeiros? Onde estão os tais apóstolos? Por que eles não estão curando? Por que eles estão igual esse pastor aqui, trancafiado dentro de casa? Por que eles não estão dentro dos hospitais realizando suas curas e milagres? Porque são falsos. Portanto, essa peste vem desmascarar esses homens, vem desmascarar essas falsas religiões, esses falsos apóstolos, esses obreiros fraudulentos que estão preocupados única e exclusivamente com o seu sustento. Essa peste me faz olhar, queridos, para o evangelicalismo mundial e, conseguintemente, brasileiro, e dizer para a minha igreja e dizer para vocês: vocês estão vendo como eles são falsos? Oh, queridos e queridas, mas há uma terceira coisa que eu gostaria de observar aqui. É que este acontecimento chama-me, convida-me, chama você e convida você a fazer uma reforma nas nossas vidas. A orarmos mais, a cuidarmos mais um dos outros, a sermos mais zelosos nas coisas do Senhor. Ah, meus irmãos, se vocês perguntarem para mim, pastor, qual é a maior dor que o senhor tem sentido nestes dias de quarentena, é de eu não poder estar junto com vocês, cultuando a Deus. É terrível chegar no dia do Senhor e não poder cultuá-lo com a congregação. Que o Senhor nosso Deus, querido, nos ensine a ver tudo o que está acontecendo por meio das Escrituras. Somente as Escrituras, meus irmãos. Somente as Escrituras